Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra, que eu transmito sempre nos meus endereços telemáticos. É para você que me segue no YouTube, Instagram, Facebook e blog. É a liturgia referente ao dia 30 de junho de 2025, segunda-feira. 13ª semana do tempo comum no ano litúrgico C, quando se dá mais ênfase à liturgia, ao texto, melhor dizendo, escrito por São Lucas, o Evangelho de Lucas, que foi secretário do apóstolo São Paulo, médico, e é um santo da igreja, porque ele escreveu não só o Evangelho, mas os Atos dos Apóstolos, e foi um evangelizador. Então, dá-se preferência, pelo menos na liturgia dominical, ao Evangelho de São Lucas. A cor dos paramentos litúrgicos é verde, no rito temos a missa à escolha. Ou pode ser dos santos primeiros mártires da Igreja de Roma, memória facultativa, né? E oração própria e cor vermelha. No caso da missa comum, a cor verde, conforme eu estou simbolizando aqui. Vamos às leituras. Primeira leitura, leitura do livro do Gênesis, capítulo 18, versículos do 16 ao 33. De junto ao carvalho de Mambré, os homens levantaram-se e partiram da direção de Sodoma. Abraão acompanhava-os para encaminhá-los. E o Senhor disse consigo: acaso poderei ocultar a Abraão o que vou fazer? Pois Abraão virá a ser uma nação grande e forte, e nele serão abençoadas todas as nações da terra. De fato, eu o escolhi para que ensine seus filhos e sua família a guardarem os caminhos do Senhor, praticando a justiça e o direito, a fim de que o Senhor cumpra em favor de Abraão tudo o que lhe prometeu. Então o Senhor disse: o clamor contra Sodoma e Gomorra cresceu, e agravou-se muito o seu pecado. Vou descer para verificar se as suas obras correspondem ou não ao clamor que chegou a mim. Partindo dali, os homens dirigiram-se a Sodoma, enquanto Abraão ficou na presença do Senhor. Então, aproximando-se, disse a Abraão: vais realmente exterminar o justo com o ímpio? Se houvesse 50 justos na cidade, acaso irias exterminá-los? Não pouparias o lugar por causa de 50 justos que ali vivem? Longe de ti agir assim, fazendo morrer o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti, o juiz de toda a terra não faria justiça? O Senhor respondeu: se eu encontrasse em Sodoma 50 justos, pouparia por causa deles a cidade inteira. Abraão prosseguiu dizendo: estou sendo atrevido em falar a meu Senhor, eu que sou pó e cinza. Se dos 50 justos faltassem 5, destruirias por causa dos 5 a cidade inteira? O Senhor respondeu: não destruiria se achasse ali 45 justos. Insistiu ainda Abraão e disse: e se houvesse 40? Ele respondeu: por causa dos 40 não faria. Abraão tornou a insistir: não se irrite, o meu Senhor, ainda falo. Se ainda falo, e se houvesse apenas 30 justos? Ele respondeu: também não faria se encontrasse 30. Tornou Abraão a insistir: já que me atrevi a falar ao meu Senhor, e se houver 20 justos? Ele respondeu: não iria destruir por causa dos 20. Abraão disse: que o meu Senhor não se irrite se eu falar só mais uma vez. E se houvesse apenas 10? Ele respondeu: por causa dos 10 não a destruiria. Tendo acabado de falar, o Senhor retirou-se, e Abraão voltou para a sua tenda. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora é o Salmo responsorial, o Salmo 102 na Bíblia Vulgata,
e 103 na Bíblia de Jerusalém. Versículos 1º, 2º, 3º ao 4º, 8º ao 9º, refrão, tem o 10º ao 11 e o refrão é o 8º A. O Senhor é indulgente, é favorável. Repitamos, o Senhor é indulgente, é favorável. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e todo o meu ser, seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, não te esqueças de nenhum de seus favores. O Senhor é indulgente, é favorável, pois Ele te perdoa toda a culpa e cura toda a tua enfermidade. Da sepultura Ele salva a sua vida e te cerca de carinho e compaixão. O Senhor é indulgente, é favorável. O Senhor é indulgente, é favorável, é paciente, é bondoso, é compassivo. Não fica sempre repetindo as suas queixas, nem guarda eternamente o seu rancor. O Senhor é indulgente, é favorável. Não nos trata como exigem nossas faltas, nem nos pune em proporção às nossas culpas. Quanto os céus por sobre a terra se elevam, tanto grande o seu amor aos que o temem. O Senhor é indulgente, é favorável. Repitamos, o Senhor é indulgente, é favorável. Vamos agora ao Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus, capítulo 8, versículos do 18 ao 22. Vamos primeiro recepcioná-lo, vamos aclamar o Santo Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz, não fecheis os corações como em Meriba. Aleluia, 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 aleluia. Naquele tempo, aliás, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, vendo uma multidão ao seu redor, Jesus mandou passar para a outra margem do lago. Então o mestre da lei aproximou-se e disse: Mestre, eu te seguirei aonde quer que tu vás. Jesus lhe respondeu: As raposas têm suas tocas, e as aves dos céus têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Um outro dos discípulos disse a Jesus: Senhor, permite-me que primeiro eu vá sepultar meu pai. Mas Jesus lhe respondeu: Segue-me e deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos agora saber um pouco mais sobre este Evangelho, Mateus 8, versículos do 18 ao 22. No livro Dia a Dia com o Evangelho está escrito: O anúncio do Evangelho é tarefa urgente e exigente. Jesus conhece a realidade e a revela a duas pessoas que esboçam a intenção de segui-lo. A primeira é um doutor da lei. Jesus lhe mostra que para segui-lo é necessário viver despojado, sem apego a pessoas, lugares ou posses. O Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. A segunda pessoa é um dos seus discípulos que, talvez no momento de euforia, parece estar disposto a seguir Jesus, porém não imediatamente, só quando seus pais falecerem. Jesus lhe responde, acentuando a urgência em relação ao reino. Trata-se de entregar-se por inteiro e de imediato à causa de Jesus e do Evangelho. Seguir Jesus é estar disposto a abandonar algumas atividades que, mesmo sendo boas e nobres, tornam-se obstáculos para o seguimento. Vamos agora a mais uma reflexão do livro Palavra e Vida. Diz o seguinte: existem duas maneiras de ser cristão. Uma deixa-nos no mesmo lugar em que estamos, ou seja, não nos coloca em nenhum risco. Resume-se praticamente a ir à missa aos domingos e pouca coisa mais. Nada precisa mudar em nossa vida. Os amigos, o trabalho, tudo continua igual. Mas existe uma outra maneira, que implica mudanças radicais. Obriga a mudar o estilo de vida. Talvez não o trabalho, mas sim a forma de trabalhar.
Não a família, mas sim a forma de nos relacionarmos. Adquirem-se novos amigos. Já não seremos os que éramos antes. Só assim descobriremos quem verdadeiramente é Jesus. Isso é conversão, mudança para o bem. Vamos aos santos do dia 30 de junho. É dia de vários santos. Vamos destacar aqui os primeiros mártires de Roma. 30 de junho, dia dos primeiros mártires de Roma. De acordo com o padre Evaldo César de Souza, no ano de 64, um pavoroso incêndio reduziu Roma a cinzas. O imperador Nero, considerado imoral e louco por alguns historiadores, se viu acusado de ter sido o causador do fogo. Para defender-se, acusou os cristãos, fazendo brotar um ódio dos pagãos contra os seguidores de Cristo. Nero ordenou o massacre de todos eles. Houve execuções de todo tipo e forma, e algumas cenas sanguinárias estimulavam os mais terríveis sentimentos humanos. Alguns adultos foram embebidos em piche e transformados em tochas humanas, usadas para iluminar os jardins do imperador. Em outro episódio revoltante, crianças e mulheres foram vestidas com peles de animais e jogadas no circo às feras para serem destroçadas e devoradas por elas. A crueldade se estendeu do ano 64 até 67, chegando a um exagero tão grande que acabou incutindo no povo um sentimento de piedade. O ódio acabou se transformando em solidariedade. Os apóstolos São Pedro e São Paulo foram duas das mais famosas vítimas deste imperador. Porém, como bem nos lembrou o Papa Clemente, o dia de hoje é a festa de todos os mártires que, com seu sangue, sedimentaram a gloriosa Igreja Católica. No sangue de 2 homens e mulheres que foram sacrificados em Roma, nasceu forte e viçosa a flor da evangelização. Santos mártires de Roma, rogai por mim, rogai por nós. Santo do dia 30 de junho, São Basilides, soldado romano no Egito, martirizado em 205. É bem-aventurado ele, né? Não é ainda santo, é um beato Basilides. Pelo menos pelo que eu pesquisei aqui, encontrei beato, mas em outro local encontrei santo. Estou na dúvida, depois vocês procurem se certificar. De acordo com o site provinciadorio.org.br, Januário Maria Sarnelli, o Beato Januário Maria Sarnelli, ou São Januário Maria Sarnelli, nasceu em Nápoles, na Itália, no dia 12 de setembro de 1702. Foi ordenado sacerdote no dia 8 de julho de 1732, na Congregação das Missões Apostólicas. Desenvolveu uma amizade com Santo Afonso de Ligório e entrou em contato com seu apostolado. Juntos se dedicaram a ensinar o catecismo aos leigos adultos. Em junho de 1732, tendo ido à Scala para ajudar os redentoristas na missão de Ravello, decidiu tornar-se também redentorista, continuando ao mesmo tempo a ser membro das missões apostólicas. Após sua entrada para a congregação em abril de 1736, ele se dedicou sem restrições às missões paroquiais e a escrever. Preocupado com a realidade gritante de corrupção de meninas, decidiu canalizar suas energias contra a prostituição em defesa da mulher. Pregou missões até o fim de abril de 1744, quando sua saúde decaiu e ele, muito doente, voltou a Nápoles, onde morreu no dia 30 de junho, com 42 anos de idade. No dia 12 de maio de 1996, o Papa João Paulo II o beatificou na Praça de São Pedro, cidade do Vaticano.
Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você deseja, se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando suplicamos algo: sim, não ou espere. A melhor resposta ele nos dará, afinal de contas, Deus é onisciente, sabe tudo. E agora eu clamo Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos das comunidades evangélicas ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus, um dia ele voltará e será o juízo final. Esteja preparado, seja batizado, arrependa-se dos seus pecados e acredite em Jesus como Deus. Aí nos encontraremos na vida eterna. Shalom Adonai, a paz de Deus.